Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com o quadro Fala Delegada. Uma alegria aqui com essa audiência potente da Rádio Cultura. Então, hoje nós decidimos falar justamente sobre o golpe do amor. Tá todo mundo aí comentando e pensamos em esclarecer porque as pessoas ainda não entendem. Toda hora tá passando na imprensa. Recentemente teve um caso polêmico aqui no estado. E as pessoas, como é isso? Golpe do amor? Golpe do amor é a expressão, né? A expressão que a imprensa passou a difundir a todas essas situações de crimes que envolvem aí, havendo um relacionamento ali entre aquelas partes, como um meio para que o golpista consiga ali arrecadar dinheiro, bens e por aí vai. Em São Paulo fala-se muito no golpe do amor agora na questão dos sequestros relâmpagos também. Então, o golpe do amor, ele tá, né? Agora, nesse momento, todo mundo conversando, e aqui em Sergipe não é diferente. Esse ano, inclusive, no primeiro semestre, teve uma operação, uma super operação em São Paulo, em que foram presas uma organização criminosa envolvendo muitas pessoas, com mais de 400 vítimas. Que essa organização criminosa conseguiu arrecadar mais de 17 milhões de reais, ou seja, vítimas no Brasil inteiro. Mas, na verdade, estima-se que eles conseguiram mais de 2.000 vítimas e que o objetivo e que o lucro financeiro, na verdade, foi de mais de 100 milhões de reais. É porque é muito difícil você conseguir comprovar tudo. Mas, ou seja, eles agem de forma organizada no país inteiro. Não existe uma fórmula que seja igual para todo mundo, né? Existe, na verdade, o perfil do criminoso, que é aquele cara que ele tem uma facilidade ali para enganar, para ludibriar. É aquele perfil daquela... que não necessariamente é um homem, viu? Esses são crimes que tanto um homem pode cair quanto a mulher pode cair. O criminoso tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher também. Mas são pessoas que elas têm ali aquele comportamento. Geralmente não são pessoas agressivas, são pessoas muito educadas, calmas, que vão ali conquistando a confiança da vítima. E a vítima também existem perfis que são mais, assim, suscetíveis, mais vulneráveis. Geralmente, viúvos, pessoas ali que perderam recentemente o amor da vida, por exemplo, e estão se sentindo ali sozinhas, carentes. Né? Isso aí termina, né, a pessoa ficando mais vulnerável. Né? Pessoas divorciadas que estão ali também justamente com aquela carência, né, desejando realmente encontrar uma pessoa e dividir ali o sonho de casar, ter filhos, criar um futuro com aquela pessoa. Né? São pessoas que terminam, às vezes, ficando mais vulneráveis. Mas a narrativa, ela vai mudar de acordo ali com a situação. A questão é que no golpe do amor, que também as pessoas chamam de estelionato amoroso, estelionato sentimental, nada mais é do que a pessoa ela se relaciona com a outra pessoa acreditando que a outra pessoa, de fato, tem interesse em manter aquele relacionamento. Ela acredita que o outro realmente criou um vínculo ali afetivo e que aquela relação é de verdade, que aquela relação vai durar, que aquilo ali vai se tornar um casamento. O criminoso, ele faz com que a vítima acredite que ela está, de fato, em um relacionamento que está sério, que está seguro. E é por isso que a vítima, ela termina liberando tão facilmente ali um empréstimo, às vezes suas senhas, porque ela está naquela confiança de que está num relacionamento que ele vai durar. Ela não está imaginando ali que o cara é o golpista. Só que, muitas vezes, essas pessoas se aproveitam dessas vítimas com a intenção, com a má-fé, com a intenção anterior. Ou pessoas que cometem esses crimes, que eles fazem o quê? Eles estudam o perfil daquela vítima antes da aproximação. Muitas vezes eles sabem que a pessoa está passando por um momento difícil e aí se aproxima justamente como sendo apoio para aquela pessoa. Mas ali também ele já descobre que essas pessoas... Por que as vítimas, as mulheres de média idade, pessoas mais velhas, são mais suscetíveis? Porque essas pessoas geralmente têm bens, têm imóveis, têm carros, têm uma aposentadoria, têm um salário fixo, têm alguns investimentos. E aí
a partir dessa relação, que esse vínculo afetivo que a pessoa acredita que existe, que a pessoa está ali acreditando, porque por um bom tempo, às vezes, aquele relacionamento ali, ele se mostra como se o cara tivesse mesmo aquela intenção de continuar. E depois que ele consegue tirar tudo que é possível daquela pessoa, simplesmente de um dia para o outro, ele some, né? Então, isso é mais comum do que se imagina, mas existe uma cifra negra muito grande, porque as pessoas que terminam passando por esse tipo de situação, muitas vezes, elas ficam com o emocional muito abalado, não entendem direito que estão sendo vítimas daquilo, né? Na verdade, elas ficam ali ainda acreditando que aquela relação, às vezes, poderia voltar. Aquele criminoso, aquele golpista, ele já se aproximou daquela vítima sabendo desde o início que aquela história tinha hora para terminar, que era quando ele conseguisse tirar tudo que ele podia. Teve um caso mesmo teve o caso de uma mulher de 42 anos, que ela, viúva, com 2 filhos, um filho pequeno de 10 anos. O cara se aproximou dela, sabendo de tudo. Rapidamente foi aquela paixão, aquele amor, o homem da vida dela, né? Vamos casar, vamos ter filhos, vamos viver um futuro juntos. E foi ali, plantando na mente daquela mulher tudo que ela desejava. Tudo que ela desejava. Que hoje é muito fácil o cara saber, a outra pessoa saber tudo que você gosta. Você posta nas suas redes sociais o que você faz, a academia que você vai, o restaurante que você vai, o que você come, o carro que você tem. Então, são todas as informações que esses golpistas, eles vão ali se utilizando como uma forma também, quando ele se aproxima de você, ele vai lhe cercando de coisas e narrativas que vão criando ali uma conexão com você. E você vai abaixando a guarda, né? E depois que ele vai adquirindo essa confiança e a mulher acreditando que está num relacionamento que vai durar, um relacionamento que é de verdade, muitas vezes esse homem vai fazendo com que essa mulher passe quantias, faça transferências. Da pandemia para cá, isso aumentou. Primeiro que já uma coisa isso já é uma realidade dessa nova geração, essa questão dos contatos mais, às vezes, também virtuais. Mas da pandemia para cá, essa possibilidade de ter esses relacionamentos também, muitas vezes online, que o crime não acontece só online, pode ser presencial também, pode ser misto, começar virtualmente e depois vai para presencial. Mas, assim, as pessoas estão, assim, emocionalmente, a impressão que eu tenho é que as pessoas na verdade, a pandemia do Covid se tornou uma pandemia de problemas psicológicos, né? As pessoas estão numa carência muito grande, muitas pessoas perderam muitas pessoas e vão ficando cada vez mais vulneráveis. Só que antes, esses crimes aconteciam muito e não existia uma divulgação. As pessoas ali, elas iam sendo vítimas desse crime, iam ficando caladinhas. Quando elas se deparavam, tinha até vergonha. Muitos casos de homens mesmo, que caem muitas vezes em golpes assim, morrem de vergonha depois que caiu ali no golpe. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde, ouvintes de 9, do Fala Delegada. Não, só tem muito falado, às vezes não consegue fazer a denúncia na delegacia, que geralmente tem empresário, pessoa muito conhecida da sociedade, e também casados, né? E não quer passar por constrangimento, essa vergonha, e não faz a denúncia nas delegacias de polícia, né? Mas é importante, como bem falou aqui a doutora, que se divulgue, né? Se faça a denúncia, porque cada vez mais, doutora, aumenta esses crimes, né? Justamente. Hoje, o importante é que, da mesma forma que isso foi, digamos assim, infestando, né? Esses crimes foram acontecendo cada vez mais. Os criminosos foram percebendo essa fragilidade das pessoas, porque eles buscam pessoas que têm ali alguma fragilidade. E, a partir dessa fragilidade, eles vão se envolvendo com essas pessoas e essas pessoas vão abaixando a guarda, vão adquirindo uma confiança durante determinado período. Eles se mostram muito prestativos, muito amorosos. E a pessoa, de fato, acredita que encontrou o amor da vida e que aquilo vai durar para sempre. E, com isso, eles vão tendo ali acesso.
Em determinado momento, quando ele percebe que já construiu aquela relação ali de confiança, quando ele percebe, aí de repente acontece alguma coisa trágica. Alguma coisa urgente, uma doença, uma viagem, alguma coisa que ele precisa que aquela pessoa transfira um dinheiro para ele. E aí é quando ele consegue o golpe. Quando não, tem muitos casos que eles pegam os documentos dessas pessoas e fazem empréstimos realmente, compram imóveis e compram veículos. Muitos compram muito veículo, carro. Esse caso dessa mulher que eu estava contando, por exemplo, ele rapidamente, com 2 meses, o relacionamento evoluiu, eles já estavam morando juntos. E aí ele foi ali naquela confiança tal, de um dia para outro ele foi embora, disse que saiu dizendo que ia comprar um café e não voltou mais. Aí ela achou que tinha acontecido alguma coisa, quando ela foi ver, o que chegaram foram as cobranças. As cobranças de que ele tinha comprado 2 carros e uma moto, no caso 3 veículos, tudo no nome dela, e ela nem estava sabendo. Ele ali, tendo acesso, morando com ela, teve acesso aos documentos, foi fazendo, fraudou ali alguma assinatura e foi conseguindo fazer financiamentos de veículos para ele. Então, assim, a pessoa termina baixando essa guarda, né, que geralmente a gente tem, de não estar emprestando, nem estar dando dinheiro assim com facilidade, mas quando você acredita que você está num relacionamento, você termina tendo aquela postura de que, não, o que é dele é meu, né, o que é nosso, e aqui nós estamos construindo, isso aqui é para o casal, e termina a pessoa ali caindo no golpe, infelizmente, né? Existem várias narrativas que são usadas, muitas mentiras. Então, o golpe ele pode tanto se passar na presença física mesmo, quando a pessoa, entre as pessoas que ela conhece, a vítima, ela é estudada mesmo pelo criminoso, e ele procura saber onde a vítima mora, as coisas que ela gosta, tudo, e se aproxima fisicamente, termina ali criando um vínculo, às vezes chega a morar junto mesmo. Quanto isso pode começar de uma forma virtual, às vezes a pessoa nunca encontra. Virtualmente mesmo, existem muitos golpes em que a pessoa fica ali mantendo aquele contato, aquele diálogo com aquela pessoa por meses, às vezes anos, até que em determinado momento existe uma situação em que a pessoa já criou ali um vínculo de confiança e termina pedindo dinheiro e a pessoa, de alguma forma, mandando. Geralmente, são histórias, assim, impossível que as pessoas acreditem. As pessoas ficam ali namorando virtualmente à distância, aí o cara, de repente, querem que aquele relacionamento... Vamos se encontrar. Aí é o dinheiro para a passagem do avião, do voo, é o dinheiro para o passaporte e por aí vai. Bem, gente, então nós ficamos por aqui. Terça-feira nós estamos de volta com o Fala Delegada. Aproveito para agradecer a sua audiência e mandar um beijo para todos que estão aí nos ouvindo. Um abraço.